Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Vamos dar mais um início ao nosso culto deste domingo. Este culto realmente é um culto não presencial, por causa estamos vivendo aí esse momento de pandemia, mas o Senhor vai estar nos abençoando mesmo através dessa live, amém? Vamos estar orando agora nesse momento, colocando nossas vidas na presença do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos nessa noite, ó Pai, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido com nossas vidas, e nós queremos mesmo, ó Pai, colocar na tua presença, Senhor, a vida de todos aqueles, ó Pai, que estão enfrentando, ó Pai, esse momento de dificuldade, esse momento de perdas nas famílias, ó Pai, que o Senhor possa mesmo, ó Pai, vir estar confortando a cada um, que o Senhor possa estar dando a eles, ó Pai, a direção, o consolo, o conforto, e que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, logo, logo essa pandemia pode terminar, ó Pai, possamos novamente estarmos juntos com os nossos familiares. Essa é a nossa vontade, ó Pai. Então nós te louvamos e nós te agradecemos agora em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos começar cantando, convidar o pastor e a irmã Maria Rosa para estar cantando o hino de número 110, a mensagem da cruz. Vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Sim.
Muito bom, né, a gente louvar ao Senhor através dos nossos salmos e hinos. Vamos estar abrindo agora, meus irmãos, as nossas Bíblias, lá no livro de Provérbios 4. Você aí de casa pode nos acompanhar fazendo essa leitura no livro de Provérbios 4. Vamos estar lendo do 1 ao 5. A palavra do Senhor diz assim: ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou da boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de teu pai, terno e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria e entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Amém, irmãos? Que realmente nós possamos guardar a sabedoria do Senhor, que nós possamos mesmo ter esse cuidado de vivermos a palavra do Senhor, tudo aquilo que Ele nos ensina, possamos reter no nosso coração, e que possamos cada dia mais viver na sua presença e receber as suas bênçãos. Amém? Vamos estar orando mais uma vez, depois vamos estar passando a oportunidade para o louvor. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, ó Pai, por essa palavra que o Senhor realmente nos ensina nessa noite, e que possamos mesmo, ó Pai, ser praticantes, ó Pai, da Tua palavra, que possamos mesmo seguir os Teus caminhos, Senhor, porque o Senhor nos ensina o caminho correto a seguir, e só com o Senhor possamos mesmo, ó Pai, ter prazer nessa vida. Em nome do Senhor Jesus nós te louvamos e nós te agradecemos. Passar a oportunidade agora para o louvor. A sua obra vou contar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor pela cruz. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz a morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
Na cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
Senhor. Nesse momento, muito bom, né? A gente está louvando o Senhor, mas agora vamos passar a palavra para o pastor Heber, que vai estar nos trazendo a palavra neste momento. Boa noite. Eu creio que Deus tem algo para a sua vida e Deus nos preparou o texto de Mateus 18 para compartilharmos com vocês. E eu quero começar lendo a partir do verso 21 até o verso 35. Eu creio que esse texto falará profundamente na sua vida. A própria Bíblia diz que ela é inspirada, ela é algo que Deus preparou, que Deus passou para aqueles que o escreveram. Então, a inspiração divina, a inspiração de Deus. Então, eu creio que esse texto lido, a Bíblia lida, ela fala profundamente ao coração de cada um, daquele que crê e que confia no Senhor. Então, preste atenção comigo. Se você puder abrir a sua Bíblia, será muito bom, mas se não, pare um tempinho e ouça o que Deus tem para falar no seu coração através desse texto lido. Então, Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado por esse momento de palavra. Obrigado por esse culto que está acontecendo. E que esse que me ouve, ele venha ser abençoado pelo Senhor nessa noite. Que possamos entender claramente essa palavra, que possamos tomar decisões, atitudes certeiras, ó Pai de amor, para que possamos ter mudança em todo o nosso viver, em toda a nossa vida. Nós possamos começar a compreender, ó Pai de amor, a questão do perdão, que possamos colocar em evidência a questão do perdão, então, e começamos a praticar o perdão no nosso dia a dia. Que essa palavra, ela venha nos alcançar, que ela venha nos edificar, que ela venha nos tocar. Eu clamo a Ti e oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, quando nós começamos a observar esse texto, nós começamos a aprender algumas coisas. Jesus Cristo, ele tem muito a nos ensinar, muito a nos falar. E esse texto é um dos que ele fala claramente para os seus discípulos e fala para mim e para você nos dias de hoje. Eu poderia, talvez, dizer que esse texto, ele falaria da seguinte forma: perdoados para perdoar. A ideia é de que eu recebo um perdão primeiro, por isso então eu preciso estar perdoando as pessoas.
Esse texto fala sobre isso. Se observarmos na íntegra, a ideia é essa que ele fala ao nosso coração, à nossa vida. Se nós observarmos também, a igreja do Senhor tem crescido. Deus tem, através dos servos dele, através do povo cristão, aqueles que seguem Jesus Cristo, milhares de pessoas têm sido salvas na face da terra. E está evidenciado, está dentro desse povo cristão, a palavra perdão. O perdão está, então, de uma certa forma, implícito, está ali dentro, então, desses irmãos que buscam o Senhor, que servem ao Deus vivo e verdadeiro. O perdão precisa estar dentro do meu coração, dentro do seu coração. Se você faz parte desse povo de Deus, dessa família de Deus, o perdão precisa estar evidenciado na sua vida, de toda e qualquer forma. Meus amados, eu posso observar nesse texto 3 itens importantes, e eu quero fazer menção sobre eles. Eu quero falar sobre o perdão. Em primeiro lugar que eu posso observar está entre os versículos 21 e o 22. E aqui fala sobre a dimensão do perdão. A dimensão do perdão. Vamos ler novamente. O texto diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Já aprendemos que o perdão, ele é a encarnação da graça. O que é a encarnação da graça? É que exatamente onde você vai entender que você precisa perdoar para que você possa ser perdoado. É onde você entende que parece que você não fez nada de errado, mas mesmo assim, você precisa entender que o perdão precisa ser evidenciado na sua vida. Porque é uma palavra do cristão, é uma palavra daquele que segue e que serve a Jesus Cristo. Em primeiro lugar, então, vamos observar aqui a dimensão do perdão. Pedro, ele perguntou a Jesus, qual é a pergunta de Pedro aqui? Então Pedro pergunta, aproximando-se de Jesus Cristo, e ele faz uma pergunta: quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Havia um costume entre o povo judeu que a pessoa, ele deveria perdoar uma pessoa 3 vezes. Isso era o costume entre o povo judeu. Era costume se fazer isso. Então essa era a pergunta de Pedro. E de repente, continua o texto, tá? Ele perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Se observarmos aqui, Pedro, ele está indo um pouquinho além daquilo que era costume entre o povo judeu. Ele pergunta: olha, até 7 vezes? E essa era a pergunta de Pedro. E Jesus Cristo, então, dá a resposta para Pedro. O versículo 22, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que será que Jesus Cristo queria dizer para Pedro aqui? O que ele queria ensinar, então, para os discípulos que ali estavam? O que esse texto quer ensinar para mim e para você, nesses dias de hoje? Qual seria, então, ou qual é, então, a dimensão de um perdão? Até onde o perdão precisa ser alcançado? Até onde ele precisa ir? Será que existe uma distância para chegarmos com o perdão? Interessante que esse texto fala, meus amados, e a ideia é que esse ato de perdoar, que Jesus Cristo ensina aqui agora, seria você perdoar a pessoa, a mesma pessoa, no mesmo dia, esse tanto de perdão, pelo mesmo erro, pelo mesmo pecado, pela mesma falta. 70 vezes 7. É alguém mexer na sua ferida, é alguém te importunar o dia inteiro, com a mesma circunstância e situação. Você tomar a decisão de perdoá-lo, todas as vezes que ele cometer uma falta contra você. É exatamente isso que Jesus Cristo está ensinando para a sua igreja. Perdão nos dias de hoje parece estar sendo difícil acontecer. Porque nós queremos, muitas vezes, estarmos à frente, queremos estar em posições altas, não queremos deixar que o outro pise em nós, tá? Essa é a ideia de pessoas por aí.
E esquecemos que o perdão precisa estar evidenciado no meio daquele que serve o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que é cidadão do céu, então precisa estar evidenciado o perdão na sua vida. Então nós já aprendemos aqui, entre os versículos 21 e 22, qual é a dimensão do perdão. Tem que ser multiplicado, tem que ser evidenciado o mesmo erro ser perdoado todos os dias, e um único dia, quantas vezes ele acontecer. Eu quero observar com vocês 2 exemplos de perdão. Um exemplo maior é o exemplo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele estava na cruz do Calvário, estava sobre ele o peso do pecado, mas não dele, porque ele não teve pecado algum, mas sobre ele estava o seu pecado, o meu erro, a minha falta, a falta da humanidade estava sobre Jesus Cristo naquele momento. Então ele é um exemplo de quem perdoou, de quem recebeu sobre ele a nossa falta. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Ele não lançou culpa sobre nós, mas nós lançamos a culpa sobre ele. Ele fez isso, e ele desceu como obediência do nosso Deus. Toma a posição de morrer na cruz, não sendo ele, ou não tendo ele falta alguma. Um outro exemplo que eu posso observar, Estevão, quando apedrejado, lá em Atos capítulo 7, versículos 59 ao 60, você vai observar que Estevão, quando ele foi apedrejado, ele tomou a posição de não lançar mão sobre as pessoas que ele estava. Ele diz mais ou menos da seguinte forma: Senhor, não impute-lhes esse pecado. E o texto fala no verso 60 que ele caiu e faleceu. O que ele queria dizer com isso? Ele estava dizendo: olha, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Porque Estevão anunciava Jesus Cristo. E por causa disso, pessoas lançaram mão dele e lançaram pedras sobre ele e ele veio morrer. E as pessoas não tinham compreendido que o que Estevão anunciava era a verdade, era a palavra verdadeira. E Estevão, então, nesse momento, ele diz o seguinte: olha, eu estou perdoando essas pessoas, porque eles não compreendem. Se eles compreendessem, eles não tomariam uma posição assim. Se observarmos aqui, Estevão estava certo, mas mesmo assim, ele toma posição de perdão em relação àquelas pessoas que ele estavam. Meus amados, essa é a dimensão do perdão que a Bíblia nos ensina. Em segundo lugar, que posso observar nesse texto, se encontra entre os versículos 23 até o versículo 30. E aqui Jesus Cristo, ele começa a contar uma parábola aqui. O que é uma parábola? A parábola é uma história, ela pode ser um fato já acontecido ou não, mas que ela retrata, ela mostra então algo que vai trazer um fundamento bíblico, algo que vai nos trazer um ensinamento para que nós possamos pegá-lo e tirarmos prática para a nossa vida. E Jesus Cristo então ele conta essa parábola ali. Ele conta a parábola do rei e de um servo daquele rei. O texto fala entre o versículo 23 ao versículo 30, e eu quero começar falando então sobre essa parábola, observando a questão então do rei. Um certo servo devia uma certa quantidade enorme para aquele rei. Ele não tinha com que pagar. Era costume naquela época, as pessoas que não conseguissem pagar a sua dívida, ele se dava como escravo, ou era vendido como escravo, os seus bens que ele possuía, o que ele tinha, a sua família, esposa, filhos, todos eram levados a um trabalho de escravidão, para que pudesse então pagar toda aquela dívida. Mas aquele homem entendeu, e aquele servo, ele entendeu, ele voltou, então foi até o rei. Da ideia que ele se curvou diante do rei e pediu: rei, me perdoa, não tem como eu pagar essa dívida. Mesmo que você me venda, mesmo que você pegue a minha família, pegue os meus filhos e dão por escravo, nos coloque a trabalhar forçado, ainda que morramos até o fim, não conseguimos pagar essa dívida. Aquele rei, ele olhou para aquele servo, se compadeceu dele e disse para ele:
você não me deve nada. Pode ficar tranquilo. Pode ir em paz. Aquele rei, ele se compadeceu do seu servo. Ele entendeu que o seu servo não tinha com o que pagar. E aqui eu posso observar então a demonstração do perdão. Aquele rei demonstrou o perdão. Alguém não conseguia pagar e ele então o perdoou. Esse servo que recebeu o perdão do rei. O texto vai continuar dizendo, entre os versículos 28 agora 30, que quando ele saindo à rua, depois de receber então o perdão do rei, ele encontra um amigo, seu conservo, tá? Alguém que era servo igual a ele, e de repente aquele seu amigo devia uma certa quantidade para aquele servo que foi perdoado. E ele chega então diante dele e diz o seguinte: olha, você me deve, então você deve me pagar. Aquele seu amigo diz o seguinte: olha, eu não tenho como te pagar agora, não tenho como te pagar. Não, está difícil nos dias de hoje, está escasso o trabalho. Me ajude e dá mais um tempo para que eu possa fazer isso. Aquele servo do rei, aquele que recebeu o perdão do rei, ele não usou de misericórdia para com o seu amigo, mas diz o texto que ele fez com que o pagasse. E o texto diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando-o sufocava dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu servo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Meus amados, nós observamos aqui que aquele servo que recebeu o perdão do rei, ele não teve um coração aberto para perdoar o seu amigo. E aquele que recebeu o perdão do rei, a dívida dele era enorme, insignificante em relação ao que ele tinha que receber do seu amigo. Mas aquele servo, ele foi insensível com o seu amigo e não o perdoou. Mas diz o texto que o lançou em uma prisão. São duas atitudes diferentes: aquele que perdoou e aquele que não perdoou. Nós já aprendemos aqui a dimensão do perdão. Nós já aprendemos aqui a demonstração do perdão. Um que recebeu o perdão, mas não perdoou. E em terceiro lugar que eu posso observar nesse texto, está nos versículos 31 até o versículo 34. E aí sim, dá a ideia de que nós somos perdoados para perdoar. Vamos ler esse texto novamente, ele nos traz um enriquecimento para a nossa vida. Então o texto diz assim: vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Eu posso observar aqui nesse momento, em terceiro lugar, entre os versículos 31 e 34, aproveitando o 35 também, que qual é a razão do perdão? Se observarmos aqui, aquele servo que recebeu o perdão do rei inicialmente, ele não teve um coração para perdoar o seu amigo. E as pessoas indignaram com essa circunstância e situação, e levou esse fato acontecido até o rei, que outrora tinha perdoado aquele servo. E relata tudo o que aconteceu. O rei então manda chamar novamente o seu servo, o qual ele tinha perdoado anteriormente aquela dívida.
que era impagável. Disse para ele o seguinte: olha, como você pôde fazer isso? Como você tomou essa atitude? Eu não perdoei você. Você não implorou diante de mim. O seu amigo também não implorou diante de você. Eu te perdoei e você não teve a capacidade, a humildade de perdoar o seu amigo. Como você pôde fazer isso? Ter um coração duro assim? Meus amados, quantas vezes nós recebemos o amor de Deus em nossa vida? Nós recebemos a palavra de Deus em nossa vida. E não temos a humildade de colocarmos em nosso coração o perdão pelo nosso irmão, pelo meu amigo, pelo meu vizinho, por aquele que está perto de mim, por aquele que de alguma forma veio causar a consequência que trouxe dores no meu coração, na minha vida. E o texto bíblico, ele fala assim, verso 35. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um o seu irmão. A questão do perdão está ligado em relação do perdão de Deus para a nossa vida. Como Deus pode me perdoar, como Deus pode perdoar você, se você no seu coração não está evidenciado o perdão. Há um texto em Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus amados, como Deus pode me perdoar se eu não tenho um coração perdoador? Como posso receber o perdão de Deus? Como eu posso ser um cidadão dos céus se no meu coração está evidenciado a questão do perdão? E eu clamo para você nessa noite, que você venha deixar Deus falar profundamente na sua vida, para que você venha perceber e ver o perdão de Deus na sua vida. Eu estava observando uma pesquisa da EBC, feita com a psicóloga Heloísa Campelo, e ela fala sobre a importância do perdão para a pessoa ser feliz. Ela diz que o perdão é importante porque ele é libertador. Além de ser uma questão de inteligência, diz ela. E na sua pesquisa e naquela entrevista, ela disse que o nosso cérebro reage quando você não perdoa. Ou seja, como o cérebro reage quando você não perdoa? A ideia que ela traz para nós é que quando a questão não é resolvida em questão do perdão, o cérebro não sabe se ainda aquilo já resolveu ou não foi resolvido, se aquilo de fato está acontecendo ou não. Veja comigo, muitos alunos já terminaram os seus estudos, o semestre, e eles tiveram que fazer provas, eles concluíram as provas, terminaram as provas desse semestre, eles não precisam estudar mais. Ou seja, eles não vão novamente estudar para fazer prova novamente, porque já estudaram, já fizeram a prova, já terminaram, receberam a nota, já passaram para outro semestre. Então não tem por que ficar estudando novamente. Uma questão que não foi resolvida do perdão. Não foi colocado um fim ainda. Na nossa mente ele ainda fica gravado aqui, porque não foi resolvido. Só quando houver o perdão, houver a questão resolvida, é que você vai ficar aliviado, vai ficar aliviada. Alguns psicólogos dizem que o amor e o ódio, eles têm uma linha tênue, eles andam juntos. Assim como você ama alguém, gosta de alguém, você fica ligado àquela pessoa. Aquele que não perdoou, que não resolveu a questão, ele fica ligado àquela pessoa também. Só desliga. Você só começa a viver uma vida feliz quando você então resolve a questão com a pessoa.
E a Bíblia diz aqui que nós precisamos resolver essa questão. Porque essa questão do perdão está ligada a você estar com Deus no céu. O perdão nos deixa feliz, nos deixa alegre. Porque você resolve a questão. Você vai dormir em paz. Por isso eu clamo para você, meu amado, se houver alguma pendência, resolva com Deus, resolva com alguém. Se essa pessoa não estiver mais viva, ou se for uma questão de pessoa estiver mais viva, ore, fale com Deus, converse com Deus e resolva a questão. Mas resolva as suas pendências. Muitas pessoas não conseguem até mesmo perdoar a si mesmo. É o momento de você conversar com Deus e você então buscar o perdão para si mesmo. Nós precisamos, meus amados, buscar esse perdão de Deus em nossa vida, porque isso é importante para cada um de nós. Jung diz que, uma das frases de Jung, ele diz assim: o que você resiste, persiste. Se você resistir a não perdoar, vai ficar persistente isso na sua vida. Mas quando você tomar a posição de perdoar, isso vai ficar liberto. E você vai viver muito bem, com certeza, em nome de Cristo Jesus. Meus amados, eu quero finalizar aqui, orando por sua vida, para que haja no seu coração, na sua vida, um coração perdoador, em nome de Jesus. Pai, olhe para nós. Nós somos sabedores que nós somos homens maus, pessoas más, que a nossa natureza original, ela é ruim, mas nós somos, a partir do momento que nós tomamos a posição de Cristo Jesus entrar em nossa vida, nós somos uma nova criatura. Tudo que já era antigo já passou, segundo a tua palavra em Coríntios. Então nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e nós buscamos em Ti, meu Pai, que esteja evidenciado em nossa vida o perdão, que não possamos ficar em nossa vida momentos amargurados, trancados em nosso ser, mas nós possamos deixar Deus reinar plenamente em todo o nosso viver, meu Pai. Nós buscamos então nessa noite o perdão de Deus, perdão para com o nosso próximo, que nós possamos resolver toda e qualquer circunstância e situação em nosso viver, ó Pai, porque isso é importante para nós. Clamamos a Ti e oramos em nome de Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai. Essa é a nossa oração. É muito bom, né, a gente receber de Deus essa palavra tão boa, através do pastor Heber, que nos trouxe nessa noite. Eu quero agradecer aos irmãos pela presença aqui, que Deus realmente possa estar os abençoando, possa estar derramando bênção sobre as suas vidas, e que nessa semana Ele possa realmente estar com a sua mão poderosa sobre nós, nos guardando de todas as enfermidades, de todas as ciladas do inimigo. Vamos estar orando agora, terminando o nosso culto. Pai, nós te agradecemos por esse culto, ó Pai, por essa palavra que realmente veio de encontro aos nossos corações, e que possamos mesmo, ó Pai, ter uma semana edificada na Tua palavra, Senhor. Que tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor nos falou nessa noite, nós possamos mesmo colocar em prática. Que possamos mesmo, ó Pai, ter essa comunhão com os irmãos a cada dia. E mesmo através, ó Pai, desses momentos de dificuldade, desses momentos que nós estamos passando, que não podemos estar junto dos nossos irmãos, mas que a Tua palavra, Pai, possa estar chegando ao coração deles através deste louvor, ó Pai, e desta palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu quero Te louvar e Te agradecer por tudo. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.